paz de Cristo esteja com você. Vamos juntos meditar num trecho da palavra de Deus? Hoje eu gostaria de fazer uso de uma passagem, talvez uma das mais conhecidas da Bíblia. É o capítulo 53 de Isaías. Mas preciso dizer uma coisa para você. O capítulo 53, na verdade, ele deveria começar no versículo 13 do capítulo 52. Então, eu gostaria que você abrisse aí 52 e 13, e nós vamos ler o 53 também. Eis que o meu servo operará com prudência, será engrandecido e elevado e muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim borrifará muitas nações, e os reis fecharão as suas bocas por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que eles não ouviram entenderão. Aí começa o capítulo 53. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado, e o mais indigno entre os homens, homem de dores, e experimentado nos trabalhos, e, como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazê-lo enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte dos muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores ele intercede. Amém. Graças a Deus por essa palavra. O profeta Isaías, ele é considerado tanto pela comunidade, pela tradição judaica, como pela comunidade, tradição cristã, como um profeta messiânico. Isaías é aquele que mais fala a respeito do Messias futuro, o Messias que haveria de vir. Mas é interessante notar que a comunidade judaica, ela não aceita esse trecho da profecia de Isaías, que foi uma visão que Isaías teve a respeito do Messias. Ela não aceita que o profeta esteja falando do Messias. Ela não aceita isso. Eu sempre tive curiosidade para saber o que os judeus têm a dizer a respeito dessa passagem. Porque, meus irmãos, para mim, está claro, está implícito, está nítido que o profeta está falando de Jesus.
Ele está falando a respeito do Messias sofredor. Mas o que os judeus têm a dizer a respeito dessa passagem? Pasmem vocês que, pesquisando a respeito, descobri que os judeus, eles dizem que o profeta Isaías está falando a respeito de Israel nessa passagem. É a respeito do povo de Deus que ele está falando. Ora, mas como pode tudo isso caber dentro de Israel? Eles dizem que Israel foi levado para o Egito. Eles dizem que Israel é o servo sofredor de Deus e que Israel carrega em si a injustiça de todos. Ora, meus amigos, eu quero dizer para vocês que Deus, no Deuteronômio, ele fala a Moisés e Deus ele pergunta por que ele escolheu Israel. E ele diz, eu escolhi Israel não porque Israel era grande, não porque era a maior de todas as nações, porque Israel era muito pequeno. Eu escolhi Israel porque eu amava. Ora, vejam, Deus não dá justificativas a ninguém a respeito daquele a quem ele ama. Deus ama e acabou. Deus ama e ponto final. Não existe justificativas para que Deus derrame o seu amor sobre alguém ou sobre alguma nação. E ele resolve escolher Israel. Ele resolve dar a Israel o privilégio de ser amado por ele. Bendito seja o nome do Senhor. Então não é porque Israel fez alguma coisa. Ora, Israel estava no exílio. Será que Israel foi para o exílio por quê? Por prêmio ou por castigo? Obviamente que foi por castigo. Esse versículo que eu li, nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Isso não cabe para Israel. Israel nunca foi assim. É por isso que Israel estava no exílio. Porque pecou. Então isso não cabe. Israel não é mais puro do que ninguém. Essas palavras que Isaías profere, elas só cabem a respeito de uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo. Nenhuma outra pessoa ela se encaixa na fala de Isaías. Somente Jesus Cristo. Jesus Cristo é o servo sofredor que Isaías contempla. Isaías vê Jesus crucificado. Isaías vê Jesus na cruz. A visão de Isaías é clara. Ele vê o Jesus sofredor, bendito seja o nome do Senhor. Até hoje os judeus aguardam o Messias. Por quê? Porque não aceitam que Jesus tenha sido o Messias. Por que eles não aceitam? Porque eles não aceitam um Jesus, um Messias sofredor, um Messias crucificado. Eles até aceitam a encarnação, mas o Messias crucificado, isso não. Isso não. É muito. Paulo vai dizer na sua primeira carta aos Coríntios que a mensagem do Evangelho, ela é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Bendito seja o nome do Senhor. Escândalo, porque era escandaloso para o judeu poder prever um Messias crucificado, um Messias morrendo como maldito. Mas Deus fez isso. Deus se encarnou. Deus virou carne, habitou entre nós, e se isso não bastasse, morreu no nosso lugar, porque era necessário que o Messias passasse por isso, porque era necessário que a justiça de Deus fosse aplacada, e a justiça de Deus só poderia ser aplacada se um justo morresse pelos injustos, e foi isso que Jesus veio fazer. Jesus é o justo, é aquele que não houve engano, que morreu por nós todos, bendito seja o nome do Senhor. É por isso que Paulo fala que a pregação do Evangelho é escândalo para os judeus e é loucura para os gregos. Quando Paulo fala grego, ele está querendo dizer a todo gentil, inclusive eu e você. Bendito seja o nome do Senhor. Mas foi assim que Deus colocou
o seu plano em movimento. Foi assim que Deus deu cabo ao seu plano, ao plano da redenção do homem, bendito seja o nome do Senhor. Foi através disso que Deus conseguiu reconciliar o elo que estava quebrado do homem com o seu Deus, bendito seja o nome do Senhor. E Paulo ele completa a sua frase. Mas para os que são chamados, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Para nós que fomos chamados, o Evangelho não é escândalo, o Evangelho não é loucura, o Evangelho é poder e sabedoria. Bendito seja o nome do Senhor. Se Deus se fez humilde, se Deus se humilhou, ao se encarnar e ao morrer na cruz como maldito, os vocacionados dele não serão de forma diferente. Paulo ele fala aos Coríntios: vede a vossa vocação, como vocês foram chamados. Não foram os nobres, não foram os de entendimento, não foram os sábios, não foram os ricos. Vede, fomos nós que fomos chamados para fazer parte desse reino. Bendito seja o nome do Senhor. Se você não é como o judeu, que não aceita um Messias sofredor, nós aceitamos que o Messias sofreu por nós. Nós aceitamos que o Messias morreu por nós. Nós aceitamos um Messias sofredor. E Deus, ele escolhe também para ser servo dele pessoas de igual modo, pessoas desprezíveis, pessoas loucas, como diz Paulo, pessoas fracas, pessoas vis, pessoas desprezíveis, para confundir aquelas que são. Bendito seja o nome do Senhor. Porque essa é a maneira que Deus enxerga as coisas. Bendito seja o nome do Senhor. Você é um escolhido de Deus. Eu sou um escolhido de Deus. Não porque o mundo ele vai nos ver com os olhos cheios. Muito pelo contrário, o mundo vai nos desprezar. Mas mesmo assim nós somos escolhidos de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E existe uma glória aí. Primeiro, o Jesus de hoje não é mais o Jesus que o profeta Isaías viu. Não é o Jesus desfigurado. Não é o Jesus humilhado. Não é o Jesus ensanguentado, sem aparência nem formosura. O Jesus de hoje é o Jesus ressurreto. É o Jesus a quem ele mesmo disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Bendito seja o nome do Senhor. É esse Jesus que nós servimos hoje. E Isaías ele vai terminar dizendo que Jesus, que o Messias vai ver o trabalho da sua alma e vai ficar satisfeito. Eu quero que você esqueça por um momento de todos os males que a religião causou, de todos os males que a instituição chamada igreja causou. Não pense sobre isso. Existiram muitas coisas erradas, sim, continuam existindo até hoje. Existe muita gente falsa pregando o evangelho falso, sim, existe. Mas eu quero que você pense nas milhões de pessoas que foram transformadas por esse evangelho, que foram transformadas pela morte de Cristo na cruz do Calvário, que se transformaram em novas pessoas, que tiveram a sua vida restaurada, que tiveram a sua família restaurada, que tiveram o seu caráter restaurado. Bendito seja o nome do Senhor. A essas pessoas, durante toda a história, Jesus vê e ele tem prazer no seu trabalho. Ele vê que o seu trabalho, ele fica satisfeito com o seu trabalho. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus fica satisfeito com a minha vida e com a sua vida na presença dele. Bendito seja o nome do Senhor. E um dia, se Jesus ele já está transformado, ressurreto, poderoso hoje, um dia nós seremos também. Um dia nós também seremos restaurados.
Um dia nós também teremos um novo corpo, bendito seja o nome do Senhor. E um dia nós poderemos contemplar a beleza e a grandiosidade do Senhor como Ele é. Que esta palavra possa ficar no seu coração. Que você possa meditar nela. E que se você estiver passando por qualquer dificuldade, lembre-se, você é o prazer do Senhor. Ele verá o trabalho das suas mãos e ficará satisfeito. É o trabalho que Ele faz em você, através de você, que deixa Deus satisfeito. Nunca se esqueça disso e aguarde a redenção que virá, porque ela virá e não tardará. Bendito seja o nome do Senhor. Que você possa guardar essas palavras e meditar nela e que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.